É possível se alistar em outra cidade? Não tem o ensino médio e não sabe se já pode se alistar? Essas perguntas vão ser respondidas hoje aqui no Papo Verde Oliva. Afinal de contas, o tema de hoje é alistamento militar. E para falar sobre o tema, nós trouxemos aqui o Tenente Coronel Aquino, da Diretoria de Serviço Militar. Coronel, nós temos várias perguntas aqui e a primeira delas é do Jonathan Vinícius. Ele fez 17 anos esse ano e ele perguntou se ele já pode se alistar. Essa mesma pergunta foi feita também pelo Matheus Henrique. O cidadão pode se alistar a partir do ano que completar 18 anos de idade. Ou seja, ele está habilitado a concorrer ao alistamento militar. De preferência, ele faz alistamento nos primeiros 6 meses de cada ano. Ok, então, Jonathan, você como fez 17 anos esse ano, alistamento só no ano que vem. O Iago Bezerra de Montes Claros, ele acha que o alistamento militar não deveria ser obrigatório, porque uns vão e não têm vontade, outros querem alistar, querem servir e não conseguem, Coronel. A situação para o nosso país é que o serviço militar é obrigatório. Isso não é de agora. E todos os governos, todo mundo concebe que isso deve ser feito. Até porque a questão de segurança, independente de ser um país pacífico, depende do país, de todos nós, não só dos militares. Então, hoje em dia, o serviço militar permanece sendo obrigatório. Emanuel Costa, ele faz 18 anos somente em janeiro do ano que vem. E ele vai estar cursando o ensino médio ainda. Outros internautas aqui, o Alexandre Souza e o Jean, eles também perguntaram isso, eles estão cursando o ensino médio. Como é que faz nesse caso, Coronel? Permanece estudando, ele comparece à junta de serviço militar, onde for o alistamento tradicional, ou se alista pela internet, no mesmo site www.alistamento.eb.mil.br, porque ele vai concorrer ao serviço no ano que completar 18 anos. Então ele se alista de janeiro até o dia 30 de junho para concorrer ao serviço militar e permanece matriculado no ensino médio, sem problema nenhum. O Eduardo Silva, de São Paulo, gostaria de saber se ele vai ter a chance de servir, porque há poucos meses ele perdeu a mãe e agora ele está cuidando de um irmão que é menor de idade. Como funciona nesse caso, Coronel? Isso se caracteriza pela situação de arrimo de família. Na situação dele, ele deve comparecer à junta de serviço militar, independente se fez o alistamento online ou alistamento adicional na junta, ele deve levar um documento comprobatório do termo de óbito da mãe, para regularizar a situação junto à questão do alistamento. Ele estaria dispensado. Então, ele pode apresentar naturalmente isso aí. E não é só no caso de falecimento de pai, mãe, no caso de alguém que tem um filho e tem a certidão de nascimento do filho, casou e tem uma dependente que tem a dependência financeira dele. Ele leva todos esses documentos à junta de serviço militar, entra com processo para que ele seja dispensado. Certo. O Neto, ele está perguntando aqui se ele pode se alistar em outra cidade. Olha o motivo dele. Ele fala que na outra cidade tem um batalhão de infantaria e ele queria servir no batalhão de infantaria. Como é que fica essa situação? Nós gostaríamos que todos se alistassem. Pela Constituição, todos os municípios do Brasil são tributários. Traduzindo, todos os municípios do Brasil nós podemos ter pessoas que servissem. Pela lei do serviço militar, é no local onde ele reside que deve se alistar. Muitas situações, o cidadão não tem uma casa própria, não tem como comprovar que mora naquele local. Por isso que na junta de serviço militar, ele pode alegar o termo, o próprio punho, aonde ele reside e assumir a responsabilidade da questão da idoneidade da informação. Certo. Nós não negamos que vai servir, que o serviço militar obrigatório é universal, mas a questão toda é a dificuldade depois para ele se manter em um local que ele não tenha condições de pagar aluguel e se alimentar corretamente. Que as unidades militares hoje em dia não têm mais aquele poder de manter as instalações abertas para que o soldado viva dentro do quartel. Hoje em dia não é bem assim. Certo. O Pedro Rian,
Ele pergunta quando na cidade dele, nesse caso até completa um pouco aí a pergunta do Neto, se na cidade dele não tiver o local de alistamento, como é que ele deve proceder? No município mais próximo de sua residência. É difícil, nós temos 5.370 juntas de serviço militar espalhadas pelo Brasil. Faltam poucos para completar todos os municípios no território brasileiro, mas existe ainda. Tá, então Pedro, no caso, o Pedro tem que procurar qual é o local mais próximo aí da sua cidade para fazer o alistamento. A Renata, de Contagem, Minas Gerais, o filho dela se alistou, fez o alistamento online e ela quer saber em quanto tempo ele vai receber uma resposta. O mais importante é ele saber que ele tem que se informar na junta, se é no tradicional e não tem internet no município dele, ou acessar o site www.alistamento.eb.mil.br na barra Cidadão, Consulta Cidadão. Ele vai verificar lá, acompanhe a sua situação. Ele vai verificar se vai ser direcionado para a junta de serviço militar, quando dispensados, ou aguardar a situação de se direcionar à comissão de seleção, que é onde ele vai ser selecionado para servir ou não o Exército. Certo. Então, Renata, dá para acompanhar a situação do seu filho pelo site, viu? Danilo Souza, de Boa Vista. Ele pergunta se é verdade que vai se alistar para fazer faxina no Exército. Pergunta boa. Não. A gente também faz faxina. Existe a parte operacional, existe a necessidade de manutenção das instalações, porque o ambiente onde ele vive tem que se manter asseado. Então é a questão da educação. Nós colaboramos com o cidadão para que ele chegue na sociedade e dissemine isso. Não por questão de só fazer faxina. A faxina é a limpeza, é asseio, é a saúde, é condições de vida. Então a gente procura manter o quartel limpo para essas situações. Ele se sinta bem dentro do quartel também. E não somente pegar fazer faxina. É normal, tirou o serviço, vai fazer a limpeza das instalações. Quando há necessidade, se emprega isso. Quando não for necessário, ele vai estar se adestrando, se preparando para o campo, tendo condições de fazer uma patrulha, ou dentro de cada arma, a sua necessidade operacional, o emprego de acordo com a arma empregada. Certo. A Joilma Souza, de Salvador, pergunta, o filho dela perdeu a data de apresentação, teve um problema de família e tal, o que é que eles têm que fazer agora? A apresentação dele pode ser encarada de duas maneiras. A primeira, apresentação para se alistar, ou se ele foi selecionado. Na primeira situação, se ele deixou de se alistar, ele comparece à junta de serviço militar, faz um pagamento de uma multa, volta para apresentar essa multa, ele vai ficar em dia com o serviço militar e concorrer à próxima comissão de seleção. Se ele deixou de se apresentar na comissão de seleção, ele deverá retornar à junta, pagar uma multa de novo e ficar em condições para ser chamado. Tá, então Joilma, confere a situação dele lá no site, tá bom? Bem, gente, são várias as perguntas que a gente tem e a gente vai fazer uma segunda edição do nosso programa sobre o tema alistamento militar. Até a próxima! And we'll fly.